Rodrigo Machado, ele é pesquisador do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, especialista em compulsões tecnológicas aí. Rodrigo, obrigado aqui por sua participação. A gente queria que você... Olá. Boa noite, Luiz. Eu que agradeço pela oportunidade. Então, a gente queria que você desse um balanço aí dessas doenças tecnológicas aí e de como que o jogo entra nisso. Bom, a gente, como pesquisador e especialista na área, Luiz, a gente está estarrecido com esse cenário de discussão que está acontecendo e com essa iminência da aprovação e da legalização do jogo de azar. Eu tento sempre, quando eu vou falar sobre o assunto, não entrar no mérito das questões financeiras, tributárias, porque não me cabe, como sendo profissional da saúde. Pode ser que tenha benefícios, pode ser que não tenha, existe essa questão relacionada a potencial lavagem de dinheiro. Tem fatores que não são a minha seara. Se eu ficar entrando nessa área, eu vou acabar fugindo do escopo da minha área de expertise. Acho que não vem ao caso. Então, falando puramente da questão da saúde, né, da população, no que tange aos impactos, né, na saúde da população, a gente fica muito preocupado, primeiro porque existe uma modificação do jogo de azar como jogo de azar. Ele é muito diferente do que ele era lá atrás. Apesar dele estar presente há séculos, né, o jogo de azar existe há séculos, a sua menção, na forma como ele existe atualmente, em que cada um pode ter um cassino no seu próprio bolso, né, no seu próprio smartphone, os elementos estético-modais que eles incluíram dentro dos jogos de azar, até para gamificar, muitos elementos vieram dos games, para deixar esses jogos mais sedutores e para seduzir jovens, né, adolescentes, pessoas mais jovens, reformulando o jogo de azar como ele era. Então ele é muito diferente daquele jogo de azar que a gente conhecia lá atrás, com aquela imagem clássica da pessoa entrando num cassino para apostar numa máquina de caça-níquel. Modificou muito tudo. E isso traz um impacto direto até no potencial aditivo do jogo de azar no cérebro. Essa questão do aditivo, esses games, como é que são? Você tem outras formas de gasto além da loteria em si? O jogo de azar por si só, como definição dele, você tem que empenhar um dinheiro, né, uma moeda, esperando um resultado que pode ser positivo, muito positivo, ou que acontece na maioria das vezes, um resultado pífio ou nulo, intermediado por aleatoriedade. Então é um jogo de risco, em que a gente não controla as variáveis do resultado final. Isso é a definição de jogo de azar. A questão é que eles vão formulando o jogo de azar, né, e mascarando com roupagens diferentes. Então a gente viu isso muito bem no jogo do Tigrinho, que era quase um mix de um game eletrônico com um jogo de azar. Então eles vão modificando para deixar o jogo de azar de uma forma mais sedutora. A gente chama isso de convergência das mídias, né? É algo que a gente estuda na ciência, que são esses inputs dos jogos eletrônicos, dos games dentro dos jogos de azar, e o oposto também, mas aí já é para outra seara, outro assunto, também ocorre, que é o jogo de azar levando alguns elementos para os games, para os videogames tradicionais. Então a gente fica muito preocupado porque o jogo está numa roupagem nova, a nossa ciência ela não está acompanhando a velocidade com a qual ocorre essa transformação, porque a tecnologia evolui muito rápido, e a ciência no Brasil especificamente ela é muito difícil de ser executada. Então a gente está falando sobre legalização quando a gente nem sabe ainda adequadamente qual é o tamanho do buraco do impacto na população. É muito difícil, isso é um tema muito complexo e que preocupa a gente bastante. Opa, você está mudo. Eu estava vendo as restrições que alguns países na Europa impuseram aí ao jogo. Uma delas é a questão de publicidade, definir horário, ou proibir a publicidade. A outra é proibir o uso de cartão de crédito. A outra é definir limites aí para o jogo. E tem alguns países que tentam monitorar a compulsão, eu não sei como, eletronicamente, obviamente, para tentar interferir. Isso aí, alguma dessas medidas aí pode amenizar um pouco o desastre que vai ser sobre a saúde pública aqui, não? Olha, Luiz, a gente gostaria que essa discussão fosse mais ampla com a saúde. Assim, eles estão consultando pouco os serviços de saúde, os especialistas.
Existem medidas, sim, que demonstram eficácia, que são realizadas em alguns países, por exemplo, na Holanda, eles fazem um cruzamento entre o CPF da pessoa, né, o equivalente ao CPF da pessoa, com os dados da Receita Federal de lá, né, ou seja, da declaração de imposto de renda da pessoa, e aí a pessoa, quando ela se cadastra numa plataforma, ela só pode gastar em apostas até no máximo o equivalente a 10% da renda dela. Né? Então, como há esse cruzamento de dados, há um bloqueio. Quando a pessoa atingiu aquele limite, ela não entra no fundo do poço, ela não compromete tanto suas finanças, porque existe um bloqueio estabelecido por quem? Pelo governo. Uma outra forma também é bloquear, por exemplo, os servidores das bets em determinados horários. Por exemplo, durante a noite, a partir das 22 horas, você fazer um bloqueio geral e cair os sites de apostas. Por quê? Quem aposta de noite não é o jogador casual, é o jogador compulsivo. Tá. Então, se você cria essa rede de proteção, né, para coibir um avanço ali do uso compulsivo, você minimiza riscos. E além de tudo isso, o gasto que é mais barato e que tem maior impacto em desfechos positivos é a educação da população. É você investir na prevenção, em medidas para educação, sobre o jogo de risco, sobre o que é o jogo, quais são os riscos, e investir em prevenção. Então, você investir, você não gastar tudo que você tem de orçamento para tratar o indivíduo já adoecido, mas para prevenir a trajetória do adoecimento com medidas como essa. Só que são remédios amargos de tomar. Quando você toma medidas como essa, isso traz um impacto no quanto que você vai arrecadar. Você tem que entender e discutir adequadamente para ver quais medidas são mais factíveis, né, e vão trazer, de fato, maior impacto para a saúde e para os aspectos econômicos. Ali no Hospital das Clínicas, que tipo de paciente que é mais comum agora aí, com essa febre nova aí das bets? Olha, Luiz, lá nós somos um serviço altamente especializado, que é referência na América Latina para jogo do azar. Então, nós atendemos indivíduos, às vezes, que atravessam o país para passar lá com a gente e que chegam em situações dramáticas, em que perderam todo o patrimônio, situações muito graves. Nós somos um serviço que é considerado o que chama de terciário, ou seja, altamente especializado nisso. O que deixa a gente muito preocupado é que a gente acaba sendo quase que uma porta de entrada para o tratamento dessas condições, quando não deveria. A gente deveria ter um sistema, uma porta de entrada, que são as UBSs, ou seja, o nível primário de atenção, muito bem instrumentalizado para atender essa população adoecida. Quando eles não conseguem, você tem o nível secundário, os CAPs, que aí são um instrumento mais complexo para atendimento, e quando esses instrumentos não são capazes, aí a gente deveria estar atendendo a população, né? Então acaba que, como o nosso SUS não é estruturado, não há investimento para instrumentalização de maneira adequada, a gente acaba sendo uma válvula de escape, só que nós somos um serviço pequeno, né, assim, considerado com o tamanho do Brasil. Preocupa essa falta de instrumentalização, mas a gente pega paciente de todo o perfil e todo nível de gravidade. Os jovens, principalmente adolescentes, como é que é a incidência dos jogos sobre adolescentes? Olha, Luiz, a gente está vendo que o perfil está modificando do jogador. Nos nossos consultórios, no nosso serviço de atendimento, a gente está vendo que o perfil do apostador que chega para tratamento é um perfil cada vez mais jovem, né? Então, jovens cada vez mais estão apostando e apostando mais cedo, e com predominância pela aposta em bets esportivas, né? Então as bets aparentemente elas predominam, só que o que preocupa também a gente, Luiz, é que o buraco é tão profundo e é tão difícil de executar a ciência no Brasil que a gente não consegue nem saber qual é o perfil do brasileiro compulsivo no jogo de azar. Por que eu quero dizer? Os últimos estudos de prevalência, que são esses estudos populacionais grandes, foram feitos em 2007 e 2008. Ou seja, naquela época a gente nem tinha bet esportiva. Então a gente não sabe nem quanto por cento da população brasileira de fato está adoecida, qual é o perfil para poder estabelecer estratégias públicas para tratar essa população. A gente tem uma dificuldade muito grande do acesso ao financiamento na pesquisa, infelizmente, no Brasil. Então a gente fica de olho arregalado desse tamanho, quando a gente fala, poxa, estão discutindo a legalização, se a gente não sabe o tamanho do impacto atual. Que loucura, véio, que loucura, que loucura. E quem que deveria fazer? O SUS não tem as estatísticas, o SUS tem estatística para todo lado, não tem
em cima Olha, Luiz, eu vou citar um exemplo real que a gente está sofrendo agora. Nós estamos com um projeto muito grande, que a gente chama de projeto temático, que vai estudar várias áreas do comportamento de abuso no jogo de azar, desde um estudo populacional que a gente quer fazer para entender qual é o impacto no Brasil, a estudar o cérebro, quais são as mudanças que ocorrem, a forma de tratamento. É um estudo maravilhoso. E a gente já teve até agora 2 negativas da FAPESP, que é o órgão principal de fomento, quanto ao financiamento. Então, assim, não estou botando em xeque aqui a FAPESP, o intuito não é sensacionalizar, mas é só mostrar o quanto que é difícil. Não é um problema que só nós estamos passando. O Brasil inteiro passa, é muito difícil de conseguir fomentar a ciência. Então, o que eu acho também seria uma medida bacana, já que vai legalizar e parece que vai legalizar e não tem como voltar atrás, é direcionar parte desses recursos para a saúde, para medidas desde a pesquisa a essa condição, a instrumentalizar, educar esses profissionais, capacitar esses profissionais para atender a população que vai aparecer adoecida, prevenção. Então, você estruturar esse colchão de apoio ao fenômeno que a gente tem praticamente certeza que vai acontecer, que é de aumento da prevalência de adoecidos. Rodrigo, tem alguns fatores externos aí, que é esse negócio da meritocracia, esse negócio das startups, o cara fica rico com uma tacada, esse negócio dos influenciadores que ficaram ricos com uma tacada. Ou seja, a rapaziada entra sem chance profissional e com esse sonho da tacada, né? A tacada virou o grande sonho de todos eles aí, daí para cair na armadilha do jogo é um passo só, né? Uma coisa que nós também ficamos preocupados e poderia ser uma medida do governo é essa questão da utilização dos influenciadores digitais, né, como para fomentar o acesso. Na nossa opinião, acho que isso deveria ser proibido, né, porque o ser humano ele é muito mobilizado em função da aprovação social, do senso de pertencimento de grupo. Então, quando alguém vê, principalmente alguém com baixo nível de instrução educacional, vê o influenciador que ela gosta, que ela segue, falando, olha, isso aqui pode ser uma fonte de renda para você, olha, isso aqui pode trazer dinheiro para você. E eu não fui educada suficientemente para entender e ter o discernimento de que aquilo é perigoso, e aquela pessoa que eu admiro está falando que é legal, é bacana fazer aquilo, poxa, né? Existe uma chance elevadíssima de eu me mobilizar. Então, deveria ser proibido o uso de influenciadores digitais. A gente deveria usar como exemplo, né, campanhas como a do tabaco, lá, campanhas de educação da população, de você colocar os riscos estampados em todos os lugares em relação ao jogo de azar, né, e proibir esse tipo de marketing propaganda que é extremamente deletério. Você tem alguns países da Europa que proíbem. Aqui no Brasil, as 3 maiores estrelas aí das Olimpíadas, a primeira coisa que fizeram chegar aqui fizeram propagandas aí de um bet aí, né? Agora, a gente tem uma armadilha aí terrível aí também, Rodrigo, que no momento de crise da mídia, do modelo de negócio da mídia, esse pessoal, eles viraram os maiores anunciantes da imprensa, um volume violento de dinheiro caindo da imprensa, né? O Globo agora, as organizações do Globo agora vão ficar sócias aí de um grande bet aí, americano e tudo. Isso aí cria um movimento que não tem governo que resista, ou, pelo menos nesse momento de fragilidade política, é difícil resistir, né? É difícil resistir. Até atiço aqui com um ponto que você levantou, que é curioso, quando agora estão se discutindo bastante sobre as bets esportivas, ainda bem, mas se a gente olhar um passado extremamente recente, ou seja, menos de um mês atrás, quando estourou aquele programa da Polícia Federal relacionado ao jogo do Tigrinho, que pegaram os influenciadores, não, ali muitos veículos da mídia tentavam separar joio do trigo, não colocando no mesmo balaio bets esportivas do jogo do Tigrinho. Tentando falar, o jogo do Tigrinho é perigoso, bet esportiva não é bem isso. Isso ficou muito claro, ficou escancarado. E a população ela não tem o discernimento de que esse tipo de movimento, por exemplo, ocorre a partir da mídia. Por quê? Porque muitas mídias são financiadas pelas bets esportivas. Então eles têm o rabo preso para não falar abertamente sobre questões como essa. Isso é uma manipulação da população. Não, mas cá para nós, o pessoal falando que agora legalizar, tem as grandes empresas aí, você tinha o chefe da máfia, você pega uma empresa legalizada que veio aqui, a GTEC, que veio nos anos 90 aqui para fornecer serviços para Caixa Econômica, já veio com um potencial de corrupção danado. Como eles atuam
num limite entre a legalidade e ilegalidade, dependem muito de apoio político. Eles são, esse Sheldon, que era o chefe da máfia, morreu agora, o chefe da máfia de Las Vegas, aí financiou a campanha do Trump, ajudou o Bolsonaro aqui. O Bolsonaro, a primeira viagem que ele faz aos Estados Unidos, o Trump coloca ele em contato com esse Sheldon aí, daí planejam fazer aqui de novo... Oi, não, eu tô ouvindo. Ah, não, eu achei que tinha caído aqui. Planejam fazer aqui de Angra dos Reis, é a nova Cancún. Teve toda uma movimentação, os Bolsonaros chegaram a conversar lá com os sheiks árabes, lá dos Emirados Árabes, para investir 1 bilhão aí na nova Cancún. Ao mesmo tempo, você tinha movimentação das milícias lá da zona norte do Rio para Angra dos Reis. Ou seja, é um jogo muito complicado, porque você tem a saúde pública que você colocou, que é a parte mais grave, efetivamente. Aqui, aquele período que você tinha os bingos aqui em São Paulo, a quantidade de famílias que foi arruinada aí pelo jogo foi muito grande. Nessa época, você já estava no setor ou não? Não, em 2008 eu estava no ginásio. Foi 2008, foi a Pelé antes também. Isso. Não, mas eu lembro das histórias, né? Eu lembro do bingo ali, dos bingos clássicos, quando a gente passava ali na Avenida Sumaré, aqueles monumentos grandes. Prédio, né? Bom, a gente não pode esquecer o porquê que, né, um dos motivos da proibição envolve o adoecimento da população, né? A gente, poxa, é um retrocesso a gente falar sobre legalização. A gente pode falar, mas eles são disseminados, mas se o país quiser, a gente cria bloqueios. Claro. Já que eu não posso acabar com o crime organizado, então eu vou legalizar aqui, porque daí pelo menos as operações ficam com... Deviam fazer isso com maconha. Pois é. E assim, mencionando a maconha que você citou, assim, historicamente, quando a gente fala sobre substâncias, quando elas são proibidas, elas passam a ser legalizadas no país, é claro que isso vai gerar um aumento, né? Então é óbvio e notório que mesmo que a gente crie redes de proteção, vai haver um aumento de pessoas adoecidas. Nos Estados Unidos, por exemplo, quando a gente pega estados que liberaram a maconha, a gente teve um aumento de proporção de pessoas desenvolvendo esquizofrenia, porque, sabidamente, a maconha pode abrir casos de esquizofrenia em algumas pessoas. Então, a gente espera consequências claras e bastante óbvias em decorrência dessa legalização do jogo de azar. Uma outra coisa, Luiz, que eu trazendo um dado interessante, que se você me permitir, é um estudo que foi publicado agora, esse mês, super quente, acabou de ser publicado numa revista científica provavelmente a mais importante do mundo, que é a The Lancet, né? É uma das 3 mais, que mostrou os dados de prevalência mundial relacionados ao jogo de azar. Então, assim, qual o impacto no mundo? Não é um problema só aqui. O mundo inteiro está sofrendo com essas mudanças e com essa inserção cada vez mais agressiva do jogo de azar. Você tem uma noção, se a gente levar em consideração, por exemplo, que até apostar na loteria é considerado jogo de azar, os dados, assim, adultos, 46% dos adultos nos últimos 2 meses fizeram algum tipo de aposta, mesmo que seja em loteria, ou seja, para quase metade da população mundial na população desses estudos, teve contato nos 12 meses com o jogo de azar. Adolescentes, 17%. Ou seja, cada vez mais adolescentes estão apostando. E quando a gente vai ver a população que está em risco, ou seja, aquelas que já começam a acumular prejuízos por conta das apostas, começam a dar sinais de um provável adoecimento, um possível adoecimento, 8% da população mundial. 8% da população mundial.